A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Esse vídeo visa responder duas perguntas. A primeira, por que Pedro tinha uma espada? E outra, que é consequência desta, será que o cristão deve também andar armado, visto que a espada naquela época era a arma deles? Hoje existem outros tipos de armas. Será que esse texto que diz que Pedro andava armado dá base para o cristão também ter uma arma? É sobre isso que eu quero falar e já quero dizer a você que o vídeo visa responder essa pergunta, porque às vezes as pessoas veem a pergunta no título do vídeo e pensam que é para elas responder a pergunta nos comentários. Mas, na verdade, o vídeo é para responder essas duas perguntas. Então, fique comigo até o final do vídeo para você entender que eu vou apresentar 3 textos bíblicos que falam sobre isso, para nós entender o porquê Pedro estava com aquela espada quando foram prender Jesus. E depois que você assistir o vídeo, aí sim você deixa o seu comentário, se você concorda com a minha visão, se você tem outra visão, ou se você não sabia disso e passou a saber agora, então aí você vai comentar aquilo que você quiser comentar. Eu respeito a opinião de todos. Amém? Vamos então rodar a vinheta e eu já volto com a leitura do texto bíblico. Então, irmãos, o texto bíblico que conta que Pedro tinha uma espada está em São João, capítulo 18, e verso 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Observando bem esses 2 versos, nós já podemos ver que Jesus repreendeu Pedro. Então, a função daquela espada não era para contra-atacar aqueles que vinham prender Jesus. O servo do sumo sacerdote, chamado Malco, era um dos que estava no meio daqueles outros que vieram para prender Jesus. E Pedro achou que daquela maneira ele estaria, de certa forma, defendendo Jesus. Então ele reagiu, pegando a espada, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Mas Jesus repreendeu, mandou que Pedro guardasse a espada na bainha e fez uma pergunta: porventura eu não beberei o cálice que o Pai me deu? Irmãos, ai de nós se Jesus não tivesse passado pela cruz, né? Ele deveria cumprir aquilo que o Pai lhe ordenou para nos salvar. Então, o objetivo da espada de Pedro não era para defender Jesus. Mas então, por que Pedro estava com aquela espada? Será que os discípulos e os apóstolos andavam armados? A Bíblia, irmãos, ela é explicada pela própria Bíblia. Existe um conceito em hermenêutica. Hermenêutica é a arte que estuda o texto. Então, um conceito em hermenêutica diz que a Bíblia explica a Bíblia. Então, nós vamos ler um outro texto que vai nos explicar por que Pedro estava com aquela espada. Esse texto está em São Lucas, capítulo 22, e o verso 35. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido.
Irmãos, a resposta está aqui, nesse texto. Não sei se vocês já conseguiram pegar. Eu fiz uma pesquisa, porque normalmente quando eu vou gravar um vídeo sobre um tema, eu faço uma pesquisa, e eu não encontrei ninguém dando uma explicação plausível para o porquê de Pedro estar com aquela espada. Mas a explicação para mim está claramente no texto bíblico. Porque Jesus, primeiro ele perguntou para eles, ele lembrou de quando ele mandou eles ir pregar o evangelho, e ele disse para eles não levar nada, nem bolsa, nem sacola, nada, né? Só ir com a roupa do corpo. Aí ele fez uma pergunta, quando eu mandei vocês ir, faltou alguma coisa? Eles disseram, não faltou nada. Jesus disse, pois bem, agora vocês, quem tem bolsa leva, quem tem sacola leva, e quem não tiver uma espada, venda a própria capa e compra uma espada. Aí vem a pergunta, Jesus estava mandando eles andar armados? Tem pessoas que pensam que Jesus mandou eles comprar a espada, porque ele já iria ser crucificado, iria voltar para o céu, então agora os discípulos precisavam estar armados para se defender. Mas o que me parece não é isso. O que eu vejo no texto não é isso que Jesus quis dizer. Observe bem o verso 37. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Essa frase, ele foi contado com os malfeitores, Jesus estava se referindo a uma profecia do profeta Isaías, que está no livro de Isaías, capítulo 53, e o verso 12, que diz assim, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, irmãos, Jesus está dizendo o quê? Que era para eles comprar uma espada, levar a espada, porque Jesus já sabia que os servos do sumo sacerdote viriam prendê-lo. Então era necessário que os seus discípulos tivessem uma espada para que pudesse cumprir sobre ele uma profecia do profeta Isaías. Por quê? Porque as pessoas veriam Pedro com a espada e outro discípulo com a espada. Olha, Jesus está andando com os malfeitores. Então, o contrário de que muitos pensam que o cristão deve andar armado porque Pedro tinha uma espada, não. Pedro tinha uma espada para ser chamado de malfeitor. Essa é a leitura que eu faço do texto. Tinha Pedro e tinha outro, porque na verdade eram duas espadas, né? Eles disseram que conseguiram ali duas espadas. Então Jesus disse, basta. Então tinha dois ali com a espada, certamente. Mas aquela espada não era para se defender, aquela espada era para que as pessoas olhassem e dissessem, Jesus está com os malfeitores. Ou seja, andar com uma espada era ser chamado de malfeitor. Essa é a leitura que eu faço do texto. Porque Jesus diz claramente, vou ler novamente o 37 para vocês. Jesus diz assim, pois eu lhes digo, vamos voltar no 36, para ficar mais claro. Ó. Então Jesus lhe disse, agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola, e o que não tem espada, venda a capa e compre uma espada, né? Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Aí quando nós lemos Isaías 53, 12, nós podemos ver a profecia completa. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus foi contado com os transgressores, por quê? Porque Pedro estava com a espada e transgrediu, atacando o servo do sumo sacerdote. Essa é a visão que eu faço do texto, para mim está claramente. Mas se você entende de outra maneira, deixa a sua opinião. Agora sim que você viu o vídeo,
Mas, para concluir, eu não vejo nenhuma base no texto para dizer que o cristão deve andar armado. Eu vejo, sim, Jesus mandando eles comprar a espada para cumprir uma profecia que havia sido profetizada sobre ele pelo profeta Isaías. Deus abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se esse conteúdo trouxe algum esclarecimento para você, teve alguma utilidade na sua vida espiritual, compartilhe esse vídeo com outra pessoa e assim outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.